Jesus. Assim diz a palavra do Senhor. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levante-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios ou como loucos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Amém? Em nome de Jesus. Feche sua Bíblia, vamos fazer uma rápida oração agradecendo pela leitura e pedir para que o Espírito Santo fale aos nossos corações essa noite, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, meu Pai, mais uma vez nos encontramos aqui, meu Senhor Jesus, em Tua presença, ó Pai, para dar honras e louvores ao Teu santo nome, ó Pai, e para aprendermos e para recebermos mais da Tua palavra e mais dos Teus ensinamentos, Senhor. Minha oração é para que Tu venha e fale com a Tua igreja essa noite, ó Pai, que o Teu Espírito Santo pouse em cada coração aqui, Senhor Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome, eu te oro e te agradeço. Amém. Amém e amém. Podem sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o tema que eu quero trazer para a igreja hoje é: porque é tempo de despertar. A gente começou esse congresso com o tema despertar, mas você se perguntou: por que eu tenho que despertar? Para que eu tenho que despertar? Por que é preciso eu despertar? Eu poderia vir aqui até você e trazer uma mensagem de: é tempo de despertar porque Deus tem uma vida nova para você. É tempo de despertar porque Deus tem novas vitórias para te dar. É tempo de despertar porque Deus vai trazer mudanças para a tua vida que você nunca imaginou. Eu poderia trazer essa mensagem. Eu poderia, mas não foi essa mensagem que Deus colocou em meu coração. Não é essa mensagem que essa geração precisa ouvir nesses últimos dias. Não é essa mensagem. O texto lido se encontra no livro de Efésios, na igreja de Éfeso. Quem escreveu o livro de Éfeso? O apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo é aquele que foi desde o perseguidor da igreja primitiva a um dos maiores apóstolos, a um dos maiores missionários que a igreja já viu. Foi ele o responsável pelo mártir de Estevão, incentivando as pessoas a apedrejarem ali. Estevão olhando para o céu e vendo a imagem de Deus no seu trono e morrendo dando glória ao Senhor. Foi o apóstolo Paulo responsável por inúmeras mortes aos cristãos na época que Cristo foi e deixou a sua igreja ao cuidado dos apóstolos. Mas Jesus arrebatou o apóstolo Paulo de tal forma que o transformou, mudou o seu nome de Saulo para Paulo e mudou totalmente a sua vida. De perseguidor passou a ser um missionário. Para aquela época, eu creio que não tem nenhum missionário depois de Cristo maior do que Paulo, pelas dificuldades, pelo que tinha naquela época, que viajava de barcos para percorrer grandes distâncias, era muito difícil. Eu creio que Paulo foi um dos maiores missionários que a igreja já teve. Atualmente existem outros, como Billy Graham, que chegou a cerca de 190 países com a palavra de Deus, atualmente, mas nenhum igual ao apóstolo Paulo. Passar por tudo que o apóstolo Paulo passou, enfrentar tudo que o apóstolo Paulo enfrentou. E ele foi o autor da carta de Éfeso, da igreja de Éfeso. Paulo viajou para essa cidade, passou 3 anos nessa cidade para fundar uma igreja. Existe irmão que bota uma igreja e já quer que ela cresça em 3 meses, 6 meses, né? Paulo colocou uma igreja, passou 3 anos ensinando, mostrando como era, evangelizando. Passou 3 anos. Éfeso é a capital da Ásia Menor, é uma das regiões ali do mapa antigo, ali do mundo antigo, na época de Cristo. Éfeso é como se fosse o centro do mundo, o corredor do mundo. Toda embarcação que andava com coisas para vender, coisas para negociar naquela época, passava muito pela cidade de Éfeso naquela época. A cidade de Éfeso tinha cerca de 350 mil habitantes. Para aquela época é muito.
Então o grande centro era Éfeso. E também na cidade de Éfeso tinha um templo da deusa Diana, aquela Mulher Maravilha, né? Todo mundo conhece a Mulher Maravilha? Pois é, na cidade de Éfeso se encontrava o templo daquela deusa ali. E a cidade de Éfeso era reconhecida por causa desse templo, por causa dessa deusa. Ela era muito frequentada por causa do comércio, mas também era muito frequentada porque as pessoas iam honrar aquela deusa, iam ao seu templo adorá-la, prestar louvor, cultos àquela deusa daquela época. Então a gente já pode ver que a característica da cidade de Éfeso é que ela era uma cidade totalmente idólatra. Totalmente idólatra. Das mais variadas formas de cultuar a essa deusa. Mas Paulo, através do Evangelho, ele transforma aquela cidade por completo. Aí sim é um verdadeiro avivamento. Porque o avivamento é isso. Avivamento é quando uma igreja se transforma. Avivamento é quando o poder de uma igreja vai além dela e transforma uma cidade, transforma um país. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Existe um certo teólogo, eu não estou lembrado o nome dele, que ele orando a Deus, disse: me dá a Escócia, senão eu morro. E ele nessa oração, Deus ouvindo essa oração, o abençoou, e a Escócia teve um avivamento grandioso. Não se via mortes por assassinatos na Escócia, não se via divórcio na Escócia, não se via prostituição na Escócia. Tudo isso por causa do avivamento de um homem, por causa da petição de um homem a Deus, que trouxesse o avivamento àquele país, e Deus concedeu. Então aqui a gente já pode aprender o que é avivamento. Avivamento é transformação. Transformação. É culto de avivamento, então é culto para transformar. Transformar o caráter de uma igreja, transformar o caráter de um povo, transformar o caráter de um país. Sim. Eu lhe pergunto, o Brasil, 20% da população brasileira é evangélica. E você acha que existe um avivamento no Brasil? Está tendo avivamento no Brasil? A cada dia que a gente abre a televisão é mais corrupção, é mais morte, é mais assassinato. Está tendo avivamento no Brasil? Só abrir um parênteses para isso em nome de Jesus. Então o Evangelho transformou aquela cidade, através do apóstolo Paulo, que fundou a sua igreja ali. E essa igreja foi pregando o Evangelho até chegar em todas as casas, em todas as pessoas daquela cidade. A igreja de Éfeso foi uma base para fundar outras igrejas. A igreja de Mirna, a igreja de Laodiceia, a igreja de Filadélfia, todas essas 7 igrejas que falam no Apocalipse, foi através da igreja de Éfeso. Irmãos, é importante a gente dar um fundamento, dar uma introdução para a atitude de conhecimento para a igreja. Então foi através da igreja de Éfeso que todas essas outras igrejas ao redor ali foram fundadas para a honra e glória do Senhor Jesus. Depois que o apóstolo Paulo viajou para outra viagem missionária, quem ficou à frente ali foi o Timóteo. O jovem Timóteo ficou pastoreando aquela igreja por um bom tempo. E sabemos, lendo a carta de Timóteo, que Timóteo encontrou muitas dificuldades naquela igreja, muitos desafios naquela igreja, em nome de Jesus. É importante aprendermos isso. A carta de Éfeso mostra que Jesus é o cabeça da igreja. A carta de Éfeso mostra a salvação pela graça. Mostra que a salvação não é por obras, né? Muitas pessoas, né, ainda confundem isso aí. A salvação não é pelo aquilo que você faz, mas é pela sua fé e pela graça de Deus. Se você for ler a epístola de Paulo a Éfeso, você vai ver que a tua salvação é por meio da fé e não por obras, para que você não se vanglorie delas. Nossa, eu fui salvo por algo que eu fiz. Não é dessa forma que funciona. As obras da vida de um cristão é apenas um sinal, é apenas um simbolismo
da presença de Deus em nossa vida, em nome de Jesus. Quem está compreendendo, diga amém? Amém. Eu não cheguei no corpo da mensagem ainda, viu, irmãos? Não se preocupe não, antes das 11 eu termino. Amém? Amém. Então a gente pode ver tudo isso no livro de Éfeso. A gente pode ver também sobre os deveres domésticos, os deveres do marido, os deveres da mulher, os deveres dos filhos para com seus pais. Tudo isso a gente pode ver no livro de Éfeso. Fala sobre a armadura de Deus para enfrentarmos desafios como cristãos aqui no mundo. Então o livro de Éfeso é um livro muito bom para a igreja. É um livro bem doutrinário, que vem realçar, que vem falar tudo isso para nós. Mas não é nesse ponto que eu quero chegar. Eu quero falar sobre um detalhe da igreja de Éfeso. Abra a Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, em nome de Jesus. Apocalipse, capítulo 2. Amém? Amém. Do versículo 1 ao 7. Vamos ler por inteiro, amém? Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Escreva ao anjo da igreja que está em Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras. Olha o detalhe da igreja de Éfeso. É uma igreja que tinha obras. É uma igreja que fazia obras. Continuando a leitura aqui. E os teus trabalhos, era uma igreja que trabalhava para a obra de Deus. É uma igreja que tinha um trabalho firme. Não era uma igreja que ficava parada. Continuando aí, em nome de Jesus. A tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste os mentirosos. Ou seja, não era qualquer um que eles aceitavam. Não era qualquer doutrina. Não era qualquer pessoa que entrasse lá e dissesse que era apóstolo e pronto, seria. Então a igreja de Éfeso é como se fosse uma igreja pura, uma igreja imaculada, em nome de Jesus. Continuando aqui. E sofreste e tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. É uma igreja que não cansava, era uma igreja que trabalhava arduamente pelo poder de Deus, para engrandecimento do nome de Deus. Mas continuando aqui, olha o 4, que esse aqui que é mais importante para a gente nessa noite. Tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Vamos ler só até aí. Olha Jesus, olha Deus repreendendo a igreja de Éfeso. Era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que tinha obras. Mas no decorrer do tempo, ela deixou para trás o seu primeiro amor. O seu primeiro amor. Daí então essa carta de Éfeso vem: desperta, ó tu que dormes. Quando a Bíblia relaciona ó tu que dormes, ela quer dizer ó tu que estás morto. Quando a Bíblia relaciona amor a dormir, quer dizer morte. Desperta, ó tu igreja que estás morta. Desperta, ó tu cristão que estás morto. Desperta, ó tu servo de Deus que estás morto. Desperta. É momento de acordar. É momento de despertar. Esse tema não fez mais sentido do que nos dias de hoje. É uma igreja que tem que despertar. Eu sou novinho na fé. Eu nasci na fé, mas eu sou novo, não sou muito velho não. Mas eu sei das histórias que meu pai conta. Tenho certeza que a irmã Gina também, o John, o pessoal mais antigo na fé, sabe que as igrejas de antigamente, há 20 anos, 30 anos atrás mais ou menos, eram diferentes das de hoje. As doutrinas, os ensinamentos, a forma de lidar irmão com irmão. E é porque eu não falei na igreja primitiva. Eu não falei na igreja primitiva, porque eu não vou nem comparar a igreja primitiva de hoje. Senão não está lá embaixo. Mas por quê?
precisamos acordar. Por que precisamos despertar? A primeira coisa que eu aprendo porque precisamos despertar é porque a igreja tem sofrido muitas mudanças. A igreja tem sofrido mudanças, irmãos. A igreja não é mais a mesma de antes. Lembrando que a igreja somos nós, sou eu, somos você. A igreja tem sofrido muitas mudanças. Uma dessas mudanças que a igreja tem sofrido é o ecumenismo. Quem sabe o que é ecumenismo? Levanta a mão. Ecumenismo. Levante, irmão, quero ver. Ecumenismo, só o Tiago e o Jonathan. Ninguém sabe o que é ecumenismo? Ecumenismo, irmãos, é a unidade das religiões. É a união das religiões. Essa é uma das mudanças que a igreja tem passado nos dias de hoje. Nós temos que se unir. As religiões têm que se unir em busca de um único propósito. Então o ecumenismo tem entrado dentro da igreja. Tem entrado. A prova mais próxima, mais perto aqui do dia de hoje, foi o Kleber Lucas, que levou o padre Fábio de Mello para a sua igreja e disse que o muro estava quebrado. O muro está quebrado. O muro das religiões está quebrado. Duvido que o muro está quebrado para eles. Então o ecumenismo, irmãos, é uma coisa ruim para a igreja de Cristo, para a igreja sadia, para a igreja saudável de Cristo. A Bíblia diz: que comunhão há a luz com as trevas? Como pode de uma fonte jorrar águas amarga e doce? Que comunhão há o puro com o impuro, o santo com o profano? Então o que é que o ecumenismo vem fazer para a igreja? Vem fazer a igreja crescer? É claro que não. Se possível, tenha paz com todos. Estou pedindo para que você, assim que vê uma pessoa de outra religião, comece a atacar a pedra na pessoa, não. Calma aí, tudo com ordem e decência, tudo na direção do Espírito Santo de Deus. Nós só precisamos abrir os nossos olhos para que essas coisas não venham nos enganar, não venham destruir a igreja do Senhor. Em nome de Jesus, amém? Outra coisa que eu aprendo porque a igreja tem sofrido mudanças, irmãos, é porque o mundo está dentro da igreja. É uma frase muito costumeira os pastores dizer, não é? Mas é um negócio sério. A gente só ouvir, é como se fosse um saco furado. A gente tem que guardar isso e praticar. O mundo não pode estar dentro da igreja, irmãos. Os costumes mundanos não podem estar dentro da igreja, porque a igreja é santa, a igreja é separada. Deus vem buscar uma noiva pura. Não podemos, irmãos, aceitar o mundo dentro da igreja. Nós somos a luz do mundo. Nós somos a diferença nesse mundo. A igreja que tem que ser diferente. A igreja que tem que ir. Não é o mundo que tem que vir. Em nome de Jesus. Então esse é um segundo ponto que eu aprendo, porque a igreja tem sofrido mudanças. Terceiro ponto sobre isso é que hoje em dia a soberania e as opiniões de homens têm sido mais forte do que a própria palavra. A opinião de homens, aquilo que homens pensam, tem sido mais forte na igreja do que a própria palavra viva. Irmãos, isso não pode acontecer. Nós temos que seguir a Bíblia. Nós temos que seguir a palavra de Deus, não a opinião de homem algum. A opinião de homem tem que ser dentro da palavra do Senhor.
O Espírito Santo é que tem que direcionar através da sua palavra. Não é o que o homem fala aqui está certo, não é o que o homem fala ali está correto, mas o que a palavra diz. Mas é o que a palavra diz em nome do Senhor. O que é que isso gera? O estudo que teve aqui? As heresias. Heresias. A igreja está cheia de heresias. Heresias é você falar uma coisa e não estar dentro da palavra de Deus. Isso é heresia. A igreja hoje está repleta de heresia. Temos que buscar conhecimento para que não venhamos a cair nisso. A Bíblia diz que o meu povo padece por falta de conhecimento. E só cai em heresia quem não tem conhecimento. Só segue o caminho de uma heresia quem não conhece a palavra do Senhor. E ela é a única que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Eu sei que não é uma mensagem muito dinâmica, mas foi uma mensagem que Deus colocou em meu coração. Aleluia. Amém, em nome de Jesus. O segundo ponto que eu aprendo, porque é tempo de despertar, pois Cristo nos chama a sermos imitadores. Cristo nos chama a ser imitadores. É tempo de despertar para isso. É tempo de você se perguntar: eu tenho imitado a Cristo? Eu tenho sido imagem de Cristo aqui? O povo olha para mim e vê Cristo em minha vida? A gente tem que reparar nisso. A gente tem que olhar nisso em nome de Jesus. No mesmo capítulo aí, no versículo 1, você vai ver, ó: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Quem daqui é filho de Deus? Levanta a mão. Aí, ó. Então tudo é imitador, né, de Deus? São filhos amados de Deus, são imitadores de Deus, né? Amém? Deus nos chama para sermos imitadores dele. Sabe por quê, irmãos? Porque isso é que traz a diferença para a nossa vida. Esse é o nosso diferencial. Isso é o que nos destaca no meio da sociedade. Isso é o que nos torna diferentes desse mundo. Sermos imitadores de Cristo. Sermos diferentes. Quando em Mateus 5,16 diz que a vossa luz resplandeça perante os homens, e os homens glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. É isso. Ser imitador de Cristo. Ser diferente aqui na terra. Cristo não foi diferente aqui? Nós também temos que ser. Amém? Outra coisa que eu aprendo sobre esse ponto, porque temos que ser imitadores de Cristo, é: o que significa a palavra cristão? Pequeno Cristo. Pequeno Cristo. Quem é cristão aqui? Levanta a mão. E já agora levantou menos gente, viu? Eu perguntei se era filho de Deus, todo mundo levantou. Quem é cristão aqui? Levanta a mão. Agora, irmão, eu não gosto muito de mandar levantar a mão, tá? Eu não gosto muito não, mas às vezes é preciso, amém? Então a gente é cristão, irmãos, é porque somos pequenos cristos. Somos a imagem de Cristo aqui. O mundo nos vê, o mundo nos olha e quer ver algo de diferente em nós. Muitas vezes as pessoas aí no mundo, irmãos, quando passam por tribulações, quando passam por problemas na vida, muitos deles procuram logo um crente, procuram logo um evangelho, porque acreditam que aquela pessoa é uma pessoa de oração, porque acreditam que aquela pessoa é uma pessoa que lê a palavra de Deus, porque acreditam que aquela pessoa é uma pessoa diferente, e procura logo um crente, procura logo um evangelho, porque vê algo de diferente em nós, porque vê algo de diferente em nossa vida, porque vê em nós
um pequeno Cristo. Porque vem em nós a imagem de Cristo aqui. Em nome de Jesus. Terceira coisa que eu aprendo, porque somos imitadores de Cristo, porque nós não podemos seguir o fluxo do mundo. O fluxo do mundo. Deus veio aqui. Jesus veio como um homem. Mas não seguiu o fluxo do mundo. Nós também não. Se nós estamos seguindo numa mesma direção, a partir do momento que eu entrego a minha vida a Jesus, eu vou mudar de direção. Eu não vou seguir o mesmo fluxo que o mundo aí não. Usando outras palavras, eu não vou pelo mesmo caminho do mundo não. Eu não vou pelo caminho largo. Eu vou agora pelo caminho estreito. Eu não vou entrar na porta larga não. Agora eu vou entrar pela porta estreita. Porque eu sou cristão. Porque eu sou um pequeno Cristo aqui. Temos que aprender isso. Não podemos seguir o fluxo do mundo. Não podemos entregar nossa vida assim, para que o mundo venha tomar de conta em nome de Jesus. Terceiro ponto que eu aprendo, porque é tempo de despertar, porque vivemos o dia mau, inundos em pecado. Vivemos o dia mau, inundos em pecado. A Bíblia diz que o diabo é como um leão, que está ao nosso derredor, procurando a quem tragar, a quem cair, a quem der uma brecha para ele. O mundo está dessa forma. Mas não pense que é só eu e você não. Quer que eu cite exemplos aqui? Jó passou por isso. Jó sofreu. E o leão estava bem perto dele para tragar ele. Mas ele não desistiu de Deus. Mas ele não entregou os pontos e permaneceu firme na fé. Daniel da mesma forma. Sadraque, Mesaque e Abednego da mesma forma. Passaram pelo dia mau, mas não abriram mão da palavra de Deus, mas não se distanciaram da presença de Deus. É certo que passamos pelos dias maus, irmãos. Estamos passando pelos dias maus. O pecado tem sido de forma grandiosa nesse mundo. Tem sido uma coisa muito grande. Os apóstolos, a perseguição que aqueles homens sofreram, mas mesmo assim, permaneceram firmes na fé. A fé desses homens foram provadas. A nossa fé é provada todos os dias. É fácil dizer que tem fé. É fácil falar que eu sou um homem ou uma mulher de fé. Mas a única coisa que prova o tamanho da nossa fé é uma situação real como essas que esses homens enfrentaram. E as situações que a gente enfrenta aí no nosso dia a dia. Isso aqui vem testar a nossa fé em nome de Jesus. Sabe como é que a gente enfrenta tudo isso? É buscando a Deus. Esses homens que eu citei, eram homens que buscavam a Deus? É claro que eram. Foi por isso que eles conseguiram passar por tudo isso, sem desanimar, mantendo a fé em Deus, porque eram pessoas que buscavam. Outra arma é a intimidade com Deus. Essa é fundamental, é fenomenal, como diz o Silvio. A intimidade com Deus. Hoje eu assisti um filme chamado A Cabana. Eu estou atrasado no tempo, mas eu assisti hoje. Quem já assistiu, levanta a mão em nome de Jesus. Algumas pessoas. Esse filme conta a história de um homem que perdeu a sua filha,
E depois disso, ele passa a sua vida a ter depressão, passar por um momento difícil, de tristeza. E Deus vem através de uma carta para ele, dizendo que quer ter um encontro com ele. Existem umas coisas meio assim, outros casos. Mas o que eu prestei mais atenção no filme foi a intimidade que Deus tinha com esse homem. Foi a intimidade que Deus tinha com ele. Tinha o Pai, o Filho e o Espírito Santo no filme, representado por pessoas. E essas pessoas, na vida desse homem, agiam de forma íntima com eles. Tomavam café da manhã, passeavam, choravam juntos, aconselhavam. E eu, prestando atenção nisso, disse a mim mesmo: é essa intimidade que Deus quer ter com cada um de nós. É aquela intimidade que tem nesse filme Acabando, que Deus quer ter com cada um de nós. Deus quer estar com nós desde o amanhecer até o anoitecer, quer dormir ao nosso lado ali. Essa é a intimidade que Deus quer ter comigo e quer ter com você também. É dessa forma que vencemos o dia mal. É dessa forma que superamos o pecado. É através da intimidade. É através do nosso relacionamento com Deus. E eu vendo aquele filme ali, teve horas que eu me peguei chorando da intimidade que aquele homem tinha com aquelas pessoas, representando Deus ali. E eu me dizendo: é essa intimidade que eu quero ter com Deus. É dessa forma que eu quero passar o meu dia com Deus. É tomar o meu café da manhã com Ele, é almoçar com Ele, é estar no meu trabalho com Ele, é ir dormir e Ele está ali ao meu lado. Porque é essa intimidade que temos que ter com Deus. É essa intimidade que Deus busca ter conosco. E a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. É o pecado. Mas outro ponto que eu aprendo sobre isso é uma pergunta para você: como nós estamos lidando com os nossos pecados? Como nós estamos lidando com as nossas falhas? Como nós estamos lidando com os nossos erros? A Bíblia diz que não há nenhum justo na terra. A Bíblia diz que somos pecadores. Nós pecamos todos os dias, em ações, em pensamentos, no falar. Como nós estamos lidando com o nosso pecado? Tem gente que cai logo em depressão. Tem gente que já se afasta da igreja. Tem gente que já se afasta de Deus. Tem gente que não quer conversa mais com ninguém. Mas tem gente que se arrepende. Tem gente que vai aos pés do Senhor. Tem gente que vai até a sua liderança e conversa. O apóstolo trata em Coríntios sobre isso. Um certo homem que adulterou. E Paulo, nas cartas de Coríntios, fala sobre a disciplina da igreja. A disciplina da igreja não é você passar a mão na cabeça de um pecador, não. Você tem que disciplinar. Mas disciplinar não é afastar. Disciplinar é você ensinar. Disciplina é você mostrar onde a pessoa errou e acolher, trazer para perto. Quando uma ovelha se perde, vão em busca dela e trazem ela para perto do rebanho. Todos nós pecamos, irmãos. Mas como nós lidamos com os nossos erros? Como nós lidamos com os nossos pecados? Existe uma pessoa que nos ama. Existe uma pessoa que está ao nosso lado o tempo todo, seja errando, seja acertando. E Ele é Jesus, que é o nosso advogado. Se pecamos, Ele é fiel para perdoar. Eu sei que existem pessoas que pecam uma vez, pede perdão. Peca duas, pede perdão de novo. Peca 3, 4, 5 e continua pedindo perdão. E eu pergunto àquela pessoa: será se Deus perdoou pelo menos o teu primeiro pecado que tu cometeu? Porque como eu aprendi com a diaconisa Gilmara, isso não é arrependimento, isso é remorso.
em um ato de erro, em um ato de iniquidade, transgressão ou pecado, o certo é se arrepender de todo o nosso coração e afastar aquilo da nossa vida em nome de Jesus. É assim que temos que lidar com o pecado. Eu não estou aqui para defender você como pecador, não. Eu estou aqui para lhe ensinar como tratar isso com Deus, como tratar da tua intimidade com Ele, porque Ele é o único que pode perdoar os teus pecados. Ele é o único que pode te ouvir quando tu dobra os teus joelhos na tua cama, no teu quarto, no teu íntimo. Ele é o único. Ele é o único que te entende. Não estou dizendo que ninguém pode julgar ninguém, porque através dos frutos a gente pode falar o que a pessoa está fazendo através dos frutos, porque é assim que a gente reconhece os falsos profetas. Mas eu estou falando de um irmão falar do outro sem ele conhecer, sem ele saber da intimidade do outro irmão. Então, diante do pecado, te retrata com Jesus, te retrata com Deus, em nome de Jesus. Quarto ponto que eu aprendo sobre por que é tempo de despertar, irmãos. Pois essa geração tem adaptado a Bíblia ao seu cotidiano. Eu vou adaptar a Bíblia a mim. Eu vou pegar só o que é bom na Bíblia e vou botar na minha vida. O que é para me esquecer, deixar para trás, eu deixar ali de lado. Essa geração tem sido dessa forma. Igual aqueles irmãos que a gente vai evangelizar, aí diz: não, mas eu posso ser crente bebendo, né? Porque lá na Bíblia eles comemoram bebendo vinho. Está vendo como é você pegar a Bíblia e tentar colocar, adaptar a sua vida e você não querer se adaptar à palavra de Deus? Você anda querendo adaptar a Bíblia ao seu cotidiano, ao seu dia a dia. Deixa eu ver aqui o que a Bíblia diz sobre isso. Ah, diz isso e isso. Não, mas essa palavra aqui está meio confusa, então significa isso, então dá certo. Eu estou fazendo o que é correto. Irmãos, essa geração está fazendo isso. Essa geração, irmãos, está fazendo isso. Às vezes tem irmão que acha cruel, que acha, sei lá, uma forma tão brava com qual o Paulo Júnior fala, o pregador Paulo Júnior, o pastor Paulo Júnior, que desce o rego mesmo na juventude, desce o chicote mesmo. Esse irmão pega muito pesado. Tudo que o irmão prega está dentro da Bíblia. Tudo que o irmão prega está dentro da Bíblia. Não podemos adaptar a Bíblia à nossa vida. É nossa vida que tem que se adaptar a Deus. É nossa vida que tem que se adaptar à palavra de Deus. É eu que tenho que mudar. Eu não sou uma nova criatura, então eu tenho que mudar. Eu sou uma nova criatura em nome de Jesus. Então eu vou mudar. Eu vou. Deus vai me transformar em nome de Jesus. Irmãos, quando eu tento adaptar a palavra de Deus à minha vida, eu estou colocando a carne acima do Espírito. Eu estou querendo fortalecer mais a minha carne do que o meu próprio Espírito. O que é o jejum? O jejum é você evitar comer por um tempo, um certo período de horas ou dias. A comida é uma coisa essencial para a carne. Eu estou aprendendo a lidar com a carne. Eu estou aumentando a minha espiritualidade através do jejum. Mas quando eu tento adaptar a Bíblia ao meu cotidiano, eu estou dando mais ênfase à carne e menos ao Espírito. Eu estou querendo fortalecer mais a minha carne e menos o meu Espírito em nome do Senhor. Porque é assim que funciona, irmãos. Adaptar a Bíblia à minha vida é eu não ter conhecimento algum sobre ela. Eu não ter conhecimento, eu não saber nada sobre a Bíblia. E eu era assim há 3 anos atrás, mais ou menos. Eu sempre fui crente. Eu acho que eu comecei a ser crente de verdade por uns 3 anos. Comecei a estudar a Bíblia de verdade, sabe? Eu acordei para a vida.
Eu me deparava com pessoas descrentes, pessoas de outras religiões, e faziam perguntas e eu não sabia responder, eu ficava doidinho. Aí eu, peraí, que tipo de cristão eu sou? Não sei nem a palavra, não sei nem o meu manual. Foi que eu comecei a estudar um pouco, eu sei muito pouco da Bíblia. Pergunto muito ao John, pergunto muito ao pastor, porque eu sei pouco. Mas a cada dia estou buscando aprender mais. Aprender para a minha vida, para a transformação da minha vida. Não é querendo adaptar ela a mim, é eu me adaptar a ela. É eu me adaptar a ela. Porque se eu não me adaptar à Bíblia, onde está a minha renúncia? O que eu estou renunciando da minha vida? Se eu estou adaptando tudo para mim, o que eu estou sacrificando? O que estou renunciando? O que estou sacrificando? Sabe o que é que isso traz para a minha vida? Traz o comodismo. Traz o comodismo. Fico acomodado, irmãos. Eu fico triste em ver um estudo bíblico aqui com 10, 15 pessoas. Porque o que o irmão vai falar, o que o irmão vai ensinar ali é pesado para a minha vida, será? Isso é comodismo. Irmãos, o comodismo não leva ninguém ao céu. O comodismo não nos aproxima de Deus, pelo contrário, nos afasta de Deus. Não podemos viver como pessoas acomodadas. Sou evangélico, vou ficar ali no meu lugar. Não. Se eu vou para a igreja 2 vezes por semana, vou para minha casa. Que conversa é essa? Deus disse o ide. Deus mandou você pregar. Não foi só os pastores ou os missionários, não. Deus mandou você ajudar na obra. O comodismo faz parte da igreja nos dias de hoje. E outra e principal coisa que isso vem trazer é a fragilidade. Paulo diz que muitas igrejas não vão dar ouvido à sã doutrina, não vão ligar para a doutrina da palavra. Sabe como é essa fragilidade? A irmãzinha veio com uma saiazinha curta para a igreja, ao pastor, irmãzinha, sua saia está muito curta, não está adequado e tal. A irmãzinha vai, esse pastor não gosta de mim, esse pastor me odeia, ele só olha para mim. A irmã vai, se desvia, sai da igreja. É fragilidade. O irmãozinho faz uma coisa de errado, o pastor vai lá chamar a atenção dele e tal. O pastor está me marcando. Está me marcando, pastor, eu vou sair dessa igreja. Irmãos, isso é um evangelho frágil em sua vida. É um evangelho muito frágil. É isso que dá você querer adaptar a Bíblia à sua vida. Que quando vinha, é por isso que os irmãos dizem que o Paulo junto pega pesado. Que não aguenta ouvir a sã doutrina. Que não aguenta ouvir a verdadeira palavra de Deus. Olha, isso é Bíblia. Não é? Isso é Bíblia. Em nome de Jesus. Quinto e último ponto, irmãos. Senão eu vou até às 11 mesmo, em nome de Jesus. Quinto e último ponto. Por que é tempo de despertar? Exatamente sobre o estudo de hoje. Pois o fim está próximo. Pois o fim está próximo. Jesus virá, irmãos, e não tardará. E não tardará, irmãos. Eu creio que não passará essa geração se Cristo não volta. Cristo volta nessa geração. Eu acredito nisso, eu tenho fé nisso. Os sinais estão aí. Como a gente deve estar? A gente deve estar preparados. Devemos estar preparados.
Hoje o Jonathan fez uma pergunta: quem aqui tem certeza da salvação? Levanta a mão em nome de Jesus. Você tem não? Aceitou a Jesus? Nem pela fé? Eu tenho certeza da minha salvação, porque é pela fé. É pela fé. 10 pessoas levantaram a mão. É pela fé, irmãos. Vamos ler o livro de Ecos. Vamos ler o livro de Ecos. Nós devemos estar preparados para o fim. Nós devemos estar preparados para a volta de Cristo. Uns dizem que é antes da tribulação, outros dizem que é no meio, outros dizem que é depois da tribulação. Não importa. Você tem que estar preparado. Eu acredito numa, o João está no outro, o pastor no outro, mas não importa quem está certo. Importa que nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados, irmãos. É meio chato falar nisso, né? O irmãozinho, o Edson, quando veio pregar aqui, ele disse: está saindo dos púlpitos falar sobre salvação. Está saindo dos púlpitos falar sobre o Apocalipse, sobre o final dos tempos. Foi Deus que me deu a palavra. Foi Deus que me deu a palavra. Foi aqui, ó. Na hora que eu estava louvando, Deus me deu a palavra. Eu tinha preparado outra totalmente diferente. Eu ia falar sobre Coríntios 13 para a igreja. Aí Deus vem com essa palavra. Vai saber o mistério de Deus, né? Então deve estar preparado. Devemos estar em comunhão com o próximo e com Deus. Isso é importante. E com a certeza e com fé que esse dia vai chegar. Temos que acreditar que Ele vai vir. A primeira coisa que o Jonathan falou, se eu não me engano, no estudo hoje: nós temos que acreditar. Nós temos que crer na vida de Cristo. Nós temos que crer que a Apocalipse vai acontecer, que vai se concretizar todas as profecias que estão escritas nesse livro. Temos que acreditar disso de todo o nosso coração. Se não acreditarmos na vida de Cristo, que sentido tem a nossa vida? Que sentido tem a nossa vida? Os sinais estão aí. Os sinais estão aí. É só você ler lá em Mateus 24. Tem todos os sinais. Rumores de guerra? Tem guerra sim. Estados Unidos contra a Coreia do Norte, Coreia do Sul contra a Coreia do Norte, a Rússia contra a Coreia do Sul. Você pensa que é só aí entre países? A guerra do tráfico. Você acha que isso não é guerra, não? A guerra da Síria. Isso não é guerra, não? Tem anos que a guerra do tráfico aqui no Brasil mata mais gente do que na guerra da Síria. Isso não é guerra? Rumores de guerra? Terremotos. O Jonathan falou aqui que nesses últimos 2 décadas foi 800 ou foi 300 terremotos, Jonathan? 300 terremotos foram detectados no mundo. Nas últimas 2 décadas, viu? Últimos 20 anos. Porque antes eles encontravam 50 terremotos durante um certo período, né? Mas hoje em dia encontrar 300 terremotos na última década. Esse tsunami, esses maremotos, tudo é terremoto que acontece no mar. No Haiti, no Japão, na China, na Itália. Tudo é terremoto. Luz de sangue, já teve uma luz de sangue, não teve? Sinais no céu.
principal: falsos profetas. Está cheinho de falsos profetas. Está cheinho de falsos profetas. Falando heresias. Buscando enriquecimento próprio. Buscando a fama própria. Buscando engrandecimento próprio. Falsos profetas. Eu não vou citar nome para não pegar um processo, né? Esse cara para a internet, aí que eu pego um processo, né? Falsos profetas, falsos cristos. Você pensa que é uma pessoa que vai vingar um Henrique Cristo? Eu sou Cristo, fui crucificado. Não é, irmãos. É pessoas querendo tomar o lugar de Jesus. Eu vim para salvar o mundo. Deus me enviou. Como Maomé. Falsos Cristo é isso, irmãos. Cheio de gente aí querendo representar Jesus. Se esses não são os sinais do fim, o que você está esperando? Descer uma chuva de meteoro na terra para você perceber que o fim está próximo? O que você está esperando? E tá a pipoca rachar no meio através do terremoto para você acordar e ver que o fim está próximo? Para concluir minha mensagem de hoje, é tempo de despertar, porque vivemos a pior geração. Eu acredito nas palavras de Paulo João. Sabe por que eu acredito? Porque eu leio a Bíblia. Eu leio a história da igreja. A apostasia nunca foi tão grande como nos dias de hoje. Pessoas se afastando da fé. Pessoas desistindo da fé. Lembra da fragilidade que eu falei? Está cheio de pessoas frágeis na igreja. Cheio de pessoas frágeis na igreja. Cheio de segundas intenções dentro da igreja. Que vai com segundas intenções para a igreja. E quando chega lá não recebe aquilo que esperava. E acaba saindo da igreja. Acaba apostatando da fé. Acaba esquecendo a fé. É porque o alvo daquela pessoa não foi Cristo. É porque o alvo daquela pessoa não foi a salvação. Aquela pessoa estava seguindo a outro Deus. Muitas vezes é mamon. Porque a teoria da prosperidade é isso. É você seguir a mamon, o Deus do dinheiro, o Deus da riqueza. Essa é a pior geração, irmãos. Quando eu abro a televisão, tem muitos programas evangélicos, muitos. Mas poucos os que dão exemplo de verdade. Poucos que falam a sã doutrina. Poucos os que falam de salvação. Assiste durante um mês esse programa que tem na televisão. Assiste durante um mês e marca lá os dias que falaram sobre salvação. Marca lá um dia que falaram sobre a palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus. Assiste durante um mês. Escolhe 5 e assiste durante um mês e marca. Nesse dia ele falou de salvação. Nesse outro dia ele falou de salvação. Para você ver a diferença. Irmãos, despertar é uma obrigação para os salvos. Despertar é uma obrigação para você que tem Cristo em sua vida. Despertar é uma obrigação. E para quem não conheceu a Cristo ainda, é uma renúncia. É uma renúncia. Despertar para quem é evangélico é obrigação. Despertar para quem não é cristão, para quem não é crente, para quem não é evangélico, é uma renúncia. Em nome de Jesus. Convido a igreja a colocar de pé em nome de Jesus.
Quero fazer uma rápida oração pela igreja. Aleluia. Existe alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Deixar que Ele seja o Salvador da sua vida? Deixar que Ele seja o teu mediador? Deixar que Ele seja, que guie o teu caminho essa noite? Tem poucos visitantes, mas eu não posso deixar de fazer o convite. Vou perguntar só mais uma vez. Tem alguém que queira entregar a sua vida a Jesus essa noite ou se reconciliar com Deus? Em nome de Jesus? Amém. Não tem ninguém? Glória a Deus. Eu vou orar pela igreja em nome de Jesus. Fique no seu lugar mesmo em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Clame a Deus onde você está. A minha oração pode surgir efeito, mas a sua também surge. Ore aí onde você está também. Vamos levantar a voz em oração e pedir para que Deus venha despertar em nosso coração, para que Deus venha despertar a nossa vida. Senhor meu Deus e meu Pai, coloco essa geração em Tuas mãos. Essa minha geração me coloca em Tuas mãos também, Pai, porque eu não sou superior a nenhum. Eu sou pecador igual a todos, eu erro igual a todos, Pai. Senhor, vem sobre a nossa geração com o Teu Espírito Santo de Deus. Pai, traz a transformação para as nossas vidas, Senhor. Vem nos despertar para o verdadeiro Evangelho, ó Pai. Vem nos despertar para a verdadeira palavra, Senhor Jesus. Vem nos ensinar, vem nos exortar, ó Pai. Vem se fazer presente em nossas vidas, Senhor. E que sim, que a gente possa ser templo e morada do Teu Espírito Santo de Deus, ó Pai. Senhor, que cada pessoa, cada servo Teu possa ter uma relação íntima contigo, Senhor. Uma relação onde quando a gente sinta ali aquela dor, você esteja ao nosso lado. Aquela geração onde a gente sinta a alegria e você esteja ao nosso lado para compartilhar também. Uma geração que te busque, uma geração que pregue a Tua palavra, uma geração, Pai, que se arrepende perante o Teu ataque quando Tu peca, uma geração, Pai amado, que se derrama perante os Teus pés, Pai, em meio à iniquidade, em meio à transgressão, ó Pai. Sabemos que o pecado está aí nesse mundo, Senhor, mas Tu és fiel e justo para nos perdoar. Senhor Jesus, que Tu venha fazer parte de nossa vida, Pai, que possamos ser imitadores de Cristo, Senhor, que possamos ser imagem semelhante de Ti aqui na terra, Pai. Eu estou Te pedindo, Pai, de todo o meu coração, porque estou Te pedindo, Senhor. Eu não tenho autoridade para isso, só Tu tens, ó Pai. Derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, derrama a Tua graça sobre nós, derrama o Teu poder sobre nós, Senhor. Vem com a Tua palavra, Senhor, que a gente possa guardar a Tua palavra no coração, ó Pai, desfrutar dela e praticá-la, meu Senhor. Transforma a minha geração, transforma a nossa geração. Vem trazer avivamento para o nosso país, ó Pai. Vem trazer avivamento, Senhor. Que essa geração venha impactar Itapipoca de uma forma diferente, Senhor. Trazer transformação para essa cidade, ó Pai. Cidade essa que é dominada pela idolatria, Senhor. Que possamos, ó Pai, protestar isso. Que possamos ir contra isso com o ímpeto, com a autoridade que vem de Ti, ó Pai. Que vem de Ti, Senhor. Porque só Tu nos concede a força, só Tu nos concede a graça, só Tu nos concede a fé, só Tu nos concede a autoridade, Senhor. Abençoa a minha geração, ó Pai. Abençoa essa geração, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.